dia, lindona! Tudo bem? Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, última semana de janeiro, hein? Última semana de janeiro, quer dizer, o mês de janeiro já foi, né? Você plasmou alguma coisa boa para você no ano de 2026? É bom, porque tudo começa pela imaginação, tá? Então, deixar de lado aqueles pensamentos negativos, deixar de ficar nutrindo conflitos, aspectos negativos e focar no bem, focar naquilo que você quer, tá? Então, nós precisamos plasmar na nossa vida coisas boas para que possam acontecer, tá bom? E hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, dia da comunicação. Mercúrio está passando bem na metade do signo de Aquário, no 14º grau. E a mensagem que Mercúrio traz para a gente para hoje é: eu tenho certeza de que permaneço e permanecerei no caminho certo para alcançar o meu potencial mais elevado. Vou repetir, presta atenção. Tenho certeza de que permaneço e permanecerei no caminho certo para alcançar o meu potencial mais elevado. Então, você que faz aniversário hoje, você que faz aniversário do dia 1º a 3 de fevereiro, presta atenção nessa mensagem, presta atenção. Presta atenção porque ele é muito importante na sua vida. Cultive, alimente essa afirmação. E bom dia para você. Hoje nós estamos no último dia da semana da lua crescente, lunação de Capricórnio. A lua quarto crescente aconteceu na segunda-feira, no dia 26 de janeiro. E amanhã iniciamos a semana da lua cheia. Por quê? Porque quando você olha as fases da lua, você pode analisar a fase da lua só observando lua cheia e lua nova e lua cheia. Tá? É uma forma de observar essas duas fases, as fases da lua. Inclusive no Egito, no Antigo Egito, era muito essas duas fases, nova e cheia, eram bem incentivadas, sabe? Para as pessoas fazerem conexão. Você pode observar as fases da Lua em quatro momentos. Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia e Lua quarto minguante. Também é uma outra forma, né? Ou então você pode também observar as fases da Lua em oito momentos. A Lua nova, a Lua quando ela começa a crescer, a Lua no quarto crescente, a Lua quando ela começa a se encher, a Lua na fase cheia, a Lua quando ela começa a minguar, a Lua quando ela está no quarto minguante e a Lua quando ela começa a entrar na fase nova, tá? Até chegar na fase nova. Então, são várias formas de observar as fases da Lua. Eu gosto de trabalhar com essas 8 fases, né? Inclusive, é um método também utilizado pela Miranda Gray, né? E Miranda Gray, ela comenta, né, que esse início da semana de uma determinada lua, ela começa 3 dias antes, por exemplo. Nós estamos falando que amanhã iniciamos a semana da lua cheia. A lua cheia vai ser no dia 1º de fevereiro. Então, 3 dias antes da lua cheia, já começa a semana da lua cheia, tá? 3 dias depois a lua cheia, já é o tempo de terminar essa semana, ok? Então, é a semana inteira. 3 dias antes, o ápice daquela fase, e 3 dias depois, tá? Então, amanhã nós iniciamos a semana da lua cheia. E a gente vai fazer meditação da lua cheia, viu? Lua cheia no eixo Aquário-Leão, no dia 1º de fevereiro, às 7 horas da noite, 7h10 da noite. É o momento em que
o divino feminino, quando trabalha essas fases da Lua, há um grupo que trabalha de acordo com essa movimentação da Lua, das fases da Lua. Elas comentam e elas nos ajudam a fazer conexão com uma das 10 faces da Grande Mãe. Né? 10 faces da Grande Mãe, que está vinculado também com a árvore da vida, só que numa visão do divino feminino. Então, nesta lua cheia de 1º de fevereiro, nós teremos uma passagem de bastão, vamos dizer assim, né? Porque a lua nova, o bastão passou da deusa limitadora, uma deusa capricorniana, para a deusa protetora, que é uma deusa jupiteriana, dentro dessa visão do divino feminino. E na lua cheia, a passagem do bastão vai ser da deusa protetora para a deusa que nos incentiva, que nos desafia, a deusa desafiadora. A deusa desafiadora desafia o quê? A gente ser a gente mesmo. Tá? Esse é o desafio da deusa desafiadora. Não é para você desafiar ninguém ou qualquer outra pessoa, não. O trabalho é com você. A gente não mexe com ninguém, com a vida de ninguém. O trabalho é com você. Então, esse desafio da lua cheia é o desafio para você ser quem você é. Que não é fácil, hein? Que não é fácil. Que a gente tem que enfrentar as nossas dificuldades, a gente tem que enfrentar as dificuldades da nossa família, a gente tem que enfrentar as dificuldades da nossa cultura e muitas vezes a pessoa acaba se perdendo nesse movimento, né? É preciso ter muita coragem, muito equilíbrio, tá? Para ser quem a gente é realmente. Deixar a nossa alma se expressar. Tem um livro do Rabino Newton Bond que se chama Alma e Moral, né? E o assunto é justamente esse, né? Ele escreve, e também tem uma peça teatral sobre isso. E são justamente isso, reflexões, né, sobre a vida, sobre os momentos, as circunstâncias que a gente passa, em que a gente mesmo passa a perna na gente mesmo e não dá vazão ao que a nossa alma e o nosso coração quer. E qual é o resultado? Uma vida totalmente infeliz, né? Porque aquilo que você quer, aquilo que você almeja, nunca chega. Então, hoje o dia amanhece às 5h46. Agora são 5h08, né? 5h09. Com o Sol aos 9 graus de Aquário e a Lua, 4º crescente, aos 8 graus de Gêmeos. Tá? É um dia propício para o desenvolvimento de processos e projetos. Então, bora! Bora desenvolver os nossos processos e projetos. E eu gostaria também de oferecer uma proposta de serviço para você. Nós terminamos o mês de janeiro, um mês favorável para a gente plasmar coisas importantes para a nossa vida, para o nosso eu pessoal. E fevereiro é mês de plasmarmos recursos favoráveis para a nossa vida financeira. Tá? E a proposta do trabalho é justamente isso, é focar a casa 2 do mapa astrológico, tá? Conversar sobre ela, verificar os potenciais que representa essa casa 2, representa a área dos nossos, como nós lidamos com os nossos recursos financeiros, recursos em geral, recursos materiais, né? E também verificar quais são energias, se tem alguma energia animal dentro dessa área, lhe ajudando a se conectar com essa energia e potencializar cada vez mais, tá? Então, se você tiver interesse, que é um trabalho muito legal, eu estou no @SôniaSímbolos, YouTube, o telefone é 011 98332 7724. É o WhatsApp, só mensagem, viu? Eu não estou atendendo ligações, tá bom? Só mensagem. Então, bom dia para você. Bom dia, Rádio Vibe Mundial. Bom dia, Doni. Bom dia a todos vocês que estão aqui
E quero também agradecer a presença de Nanã Boroquê, a presença de Obaluayê, que são energias que nos ajudam a transmitir energias de cura, tá? Então, entre em contato com eles. Se você precisar de um acalento, se você precisar de uma cura, entre em contato, coração com coração, entregue o seu problema e tenha paciência, porque a cura chega. E, gente, você sabe que o nosso ano astrológico se inicia só em março, né? Quando o Sol entra no signo de Áries. Até lá, nós estamos terminando o ano astrológico 2025, 2026, tá? Ano novo astrológico só em março, com a entrada do Sol em Áries. Então, nós estamos nesse último trimestre nos preparando para o ano astrológico de 2026. Já passamos o primeiro mês com a lunação de Sagitário, tá? Agora nós estamos no segundo mês desse último trimestre com a lunação de Capricórnio, tá? Que iniciou quando? Iniciou no dia 18 de janeiro de 2026, lua nova, tá? Lua nova. E lua nova no dia 18 de janeiro e a lua cheia, que é a segunda metade dessa lunação e que inicia uma fase de términos a partir do dia 1º de fevereiro de 2026. Então, nós estamos nesse segundo mês do último trimestre do ano solar de 2025. E a proposta nossa agora é passar algumas características para que você possa exercitar essas características e se fortalecer para iniciar o ano solar de 2026. Você topa? Então vamos lá. Essa lua nova de Capricórnio, no dia 18 de janeiro de 2026, ela aconteceu em Capricórnio, bem no finalzinho, nos últimos graus de Capricórnio, tá? Porque você sabe que cada signo tem 30 graus, né? E essa lunação ocorreu bem no finalzinho, 28, 29 graus de Capricórnio. E Capricórnio, gente, se a gente for verificar a simbologia de Capricórnio, é aquela cabra montanhesa, né? Que ela não importa a dificuldade. Ela sobe até o pico da montanha, seja alto, seja o que for, né? A montanha ela pode estar quase assim, bem em pé. Não importa. Essa cabra montanhesa, ela sobe e não cai. Né? Ela sobe, ela vai até o alto e ela fica lá sozinha, lá no alto, recebendo as energias do plano superior. Então ela fica lá no alto da montanha, recebendo o que deve ser recebido naquele momento, e depois ela desce. Ela desce a montanha, ela vai pulando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, sem cair, até chegar no chão. Então, nós podemos entender que essa seria uma simbologia para o signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo, ele é do elemento terra e cardinal. Ritmo cardinal. O que é ritmo cardinal dentro da astrologia? São aqueles campos de energia que eu chamo de signos, né? Eu gosto de ver o signo como campo de energia e como palco de atuação. Então, é aquele lugar de energia que nos impulsiona a ir lá no alto, captar energias da fonte pura, como faz a cabra montanhesa, né? E trazer para a Terra, porque nem todo mundo tem esse ritmo, né? Então, quais são os signos que têm esse ritmo de captar o que está lá no alto? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio.
Eu estou falando de signos, eu não estou falando de pessoas, tá? Porque, como a gente já sabe, vai depender muito de quem é esse ser e como ele vai lidar com esse recurso. O que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer nesse palco? Existe algum planeta nesse palco, nesses signos? Né? Ou é simplesmente um local onde ele nem tem consciência, nem passa na sua vida? Né? E tendo um planeta nesse signo, como é que ele vai lidar com esse recurso? Então, eu estou falando de signo, eu não estou falando de pessoas. Esses 4 signos são campos que nos oferecem a oportunidade de pegar informações sutis de planos mais elevados através da intuição, cada um à sua maneira. Capricórnio através da sensação, Áries através da espiritualidade, da intuição, Câncer através da emoção e Libra através do mental. Né? Cada um ao seu modo, são os quatro elementos da natureza. Né? Cada um ao seu modo. E Capricórnio, então, tem essa condição, como a cabra montanhesa, de subir a montanha e trazer informações sutis, informações novas para o plano material. Agora, o capricorniano vai respeitar ou vai colocar em prática aquilo que ele recebeu através da intuição, através da sensação? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. O capricorniano, aí estou falando da pessoa. Né? Mas que há essa possibilidade, há. Então, é um momento em que é um momento de caos. Eu posso dizer que essa alunação é uma alunação desafiadora pelo grau que ela se encontra e também é um momento de caos, é uma alunação de caos. Por quê caos? Porque ela traz informações novas. E quando o novo ele se integra com o velho, ou com o sistema que já está ali instalado, causa caos. Até a gente fazer uma sintonia entre o novo e o velho e equilibrar esse novo e velho, a gente sabe que muitas vezes a gente rebola pra caramba, né? É o caos. É aquele momento em que a gente precisa integrar o novo com o velho. Então, é uma alunação. Os 15 primeiros dias é uma alunação desafiadora, apesar de ser uma lua nova, e também de caos, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, para lidar melhor nesses primeiros dias, a gente precisa proteger, né? A gente precisa se proteger, a gente precisa proteger, observar e proteger os nossos limites, e a gente também precisa proteger o que faz parte da nossa vida, né? Valorizar e proteger. Porque nós precisamos lidar com esse caos. Nós precisamos guardar os limites. Às vezes, quando você fala em limite, chega uma pessoa e fala: eu não quero limite. Imagine, eu ultrapasso os meus limites. Tudo bem, sabe? Agora, a gente tem que perceber que existem limites que podem e devem ser transponíveis e outros limites que não. Né? Que são limites que são os nossos mestres nessa existência. Então, a gente precisa estar ali, ó, de olho na nossa vida, de olho nos nossos limites, né? Tem uma oração que fala assim, como é que é? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso modificar. Limite que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquilo que eu posso, né? Então, eu acho que a gente... E é difícil, viu? Uma oração tão fácil de falar, mas difícil de fazer, né? Difícil de fazer. Serenidade, procurar serenidade. Então, nós precisamos, nessa primeira quinzena dessa alunação de Capricórnio, observar o que a gente capta através da sensação. Quais são as informações que chegam até nós? O que a gente ouve? Né?
através de uma mensagem de rádio, de TV, num papo com uma pessoa, até mesmo dentro de um coletivo, que de repente a gente ouve determinada conversa e a gente fala, putz, serviu para mim, né? O que a gente lê, é importante a gente ler e perceber que mensagem que eu estou recebendo através dessa leitura. Através de uma carta, de um oráculo. É importante, é importante. Eu passei por uma situação que eu estava num ritual e tirei uma carta. Achei interessante aquela carta, né? Achei interessante aquela carta. E eu falei, puxa, esse oráculo aqui deve ser bom, é o oráculo de Ísis. Eu falei, eu vou adquirir. E adquiri. Quando o oráculo chegou na minha casa, e depois de eu tê-lo manuseado, tal, feito meu contato com ele, quando eu tirei a primeira carta, foi a mesma carta que eu tirei no dia do ritual. Agora, você vai me dizer que o oráculo que eu recebi, ele estava viciado? Não, foi a primeira vez que eu tinha mexido com ele. Então, eu falei, gente, pelo amor de Deus, aí tem. Eu vou me aprofundar nessa carta. E me aprofundei e vi que eu tinha recebido um presente da Mãe Ísis de grande profundidade, porque, na realidade, essa carta, ela ensina e ela nos orienta a fazer uma meditação de cura, de autocura, observando o símbolo do escorpião e os nossos 7 chakras, tá? Você pode encontrar eu achei demais, então, logicamente, que eu divulguei. O que é bom tem que ser divulgado. Já está no meu YouTube, @SôniaSímbolos, e também já estou escrevendo para deixar gravado ali no meu site, soniabetuniversofeminino.com.br, para quem quiser fazer, entendeu? Para quem quiser fazer, porque eu achei sensacional. Foi um presente da Mãe Ísis para mim, né? Para mim não, para nós. Para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com muito amor e respeito, né? Então, é isso, é você observar os sinais que você chega na sua vida e, como é um momento de caos, receber essa informação e avaliar. É importante avaliar, né? É importante julgar. E esse julgar não é aquele julgar é bom ou ruim, ou sabe? Não é esse julgar que eu estou falando. O julgar de avaliar. Porque muitas coisas também que a gente recebe, que é melhor você jogar no lixo, entendeu? É melhor você deixar de lado, porque você fala não, porque vem com uma carga de raiva, vem com uma carga de... Ai, que você fala, essa informação está me deixando mal. Deixa eu fechar o meu YouTube, deixa eu fechar o Instagram, porque tudo isso está me fazendo mal. Então, você precisa avaliar aquelas informações que você recebeu, tá? E o filme que eu acho importante para a gente assistir nesse período é Harry Potter. Daí você vai, você está brincando. Não, é Harry Potter. Gente, é dificílimo a gente entender o filme de Harry Potter. É dificílimo, não é fácil. Mas eu gostaria que você assistisse o filme do Harry Potter, principalmente O Prisioneiro de Azkaban, que ele fala muito dessa questão de tempo, que ele fala muito dessa questão da gente observar os sinais da vida e prever o futuro. E eu achei muito interessante porque nesse filme ele traz uma abordagem diferente do tempo, que eu não consegui ainda identificar e entender. Por isso que eu digo que assistir Harry Potter é um desafio. Mas não procure entender. Procure simplesmente fazer o que essa alunação nos pede. Se abre para que a mensagem que foi importante para você naquele momento, no momento atual, através daquele filme, chegue até você. Entendeu? E a mensagem importante que você detectar, a mensagem que você detectar no filme, é a mensagem que você precisa avaliar e colocar em prática no dia a dia.
Você topa? Depois você coloca lá no @SôniaSimples o que você achou. Muito obrigada, Rádio Mundial, muito obrigada, programa Madrugada Astral, Doni, você que está me acompanhando, Nanã, Obaloaê e todos, que todos nós tenhamos uma ótima semana e até a semana que vem. Beijo, Você tchau. acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo mais voltamos com um de nossos comunicadores.